Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre a história e cultura africana, né? Começar mais esse capítulo. No capítulo anterior, a gente estudou um pouquinho sobre o modo de vida indígena. Então, agora, a gente vai entender um pouquinho sobre os africanos, né? Que foi outro povo muito importante também para a formação da nossa população brasileira, né? Nós temos três principais povos que foram os portugueses, indígenas e os africanos. Bom, então a gente vai começar a entender um pouquinho mais, né, sobre os africanos, tá bom? Então, nesse capítulo, a gente vai entender sobre alguns desses povos africanos e quais são as suas heranças e suas influências também culturais, né, na nossa sociedade. E também a gente vai poder conhecer um pouco como é o modo de vida de alguns grupos africanos, os tipos de trabalho que eles realizavam e também as mudanças e permanências no modo de viver desses povos, tá bom? Então peguem a apostila de vocês, abram na página 18 e vamos lá. Então, pessoal, entender sobre os povos africanos é uma coisa muito importante para a vida da gente, porque como eu falei para vocês, eles foram um dos principais povos formadores da nossa sociedade brasileira. Então a gente vai conseguir, né, ver, entender um pouquinho sobre a influência que eles deixaram, né, no modo de viver nosso atualmente. Então a gente vai perceber que a gente consegue ver algumas dessas heranças africanas na nossa culinária, na nossa cultura, né, nas músicas, nas danças, enfim, em vários elementos aí da nossa sociedade a gente consegue ver a presença dessa cultura africana, tá bom? Então, para a gente começar os nossos estudos, a gente vai começar fazendo algumas atividades, tá bom? Aí na seção de GAI, a questão 1 está falando. Para conhecer mais a respeito da herança dos povos africanos, leia um fragmento desta letra de música. África. Quem não sabe onde é o Sudão, saberá. A Nigéria, o Gabão, Ruanda. Quem não sabe onde fica o Senegal, a Tanzânia e a Namíbia. Então, depois, né, desse fragmento de música aí que a gente leu, vocês vão aí responder, né? Após ler o texto, responda as questões. Questão A. Observe o mapa do continente africano e pinte os países citados na letra de música. Então, vários países foram citados ali. E vocês vão ver, né, o nome do país que foi citado ali no texto e pintar dentro aí do mapinha do continente africano o nome desses países, tá bom? Virando aí na página 19, na questão B, tá falando: o baobá, espécie de árvore, é um símbolo do continente africano. Marque a imagem que representa um baobá. Então, ó, vocês vão olhar as duas imagens e ver os elementos presentes na imagem, ler a legenda, que também é muito importante, e em seguida marcar um X na imagem que está representando o baobá. Na questão 2, tá falando assim: você sabia que há uma lenda que conta que o café foi descoberto na Etiópia? Há muito tempo, os etíopes, né, realizam uma cerimônia com um modo especial de fazer e servir a bebida. Durante o ritual, os grãos são lavados na hora, torrados, moídos e coados. Aí na imagem ao lado a gente está vendo aí mulheres realizando a cerimônia do café lá na Etiópia, né, que é onde o café surgiu. Questão aí para vocês responderem. Podemos dizer que preparar e servir café é uma tradição na Etiópia? Justifique a sua resposta. Questão B. Cite 2 exemplos que demonstrem que o café é importante para a cultura brasileira, né? Vocês vão colocar aí 2 exemplos que vocês percebem no cotidiano, pergunta ao papai, a mamãe, maneiras e exemplos, né, que demonstram a importância do café para a nossa cultura. E questão C, vocês vão aí conversar, né, com o papai, com a mamãe de vocês, sobre os elementos que você conhece da cultura africana e responder para mim. Pode ser nesse espacinho em branco aí da apostila, tá bom? Vocês podem responder aí mesmo alguns elementos pertencentes aí da cultura africana e registrar que vocês conhecem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Essa aula foi uma introdução para a gente começar realmente a entrar nos nossos estudos. Então, hoje a gente vai a gente perceber um pouquinho
e conheceu também sobre alguns países pertencentes ao continente africano, né? Algumas culturas, tradições dos africanos. Então, a gente teve uma introdução para a gente realmente entrar no nosso conteúdo na próxima aula, tá bom? Então, lembre de anexar a foto das atividades concluídas no portal Positivo On para te livre corrigir, tá? Então, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!